Pessoal, agora vamos falar então sobre o 10º nervo craniano, também conhecido como nervo vago. Aqui na introdução, eu quero te mostrar, em primeiro lugar, qual é a minha meta dessa discussão. O meu objetivo aqui, como sempre, é trazer para você o que é o nervo vago, da onde ele sai, qual mais ou menos o trajeto que ele segue, por quais estruturas ele passa perto, quais são os órgãos que ele inerva, qual é a importância desses órgãos e, no final, eu vou te mostrar 2 transtornos importantes que podem acometer esse nervo. Então, o nervo vago, como o nome já diz, ele traz a ideia, em latim, de errante. Errante, um dos sinônimos seria nômade. Tanto é que a foto traz aqui justamente um nômade, que é aquele cara que vivia antigamente trocando de cidade em cidade. Ele não tinha uma residência fixa. Ele era nômade, ele morava em vários lugares ao longo do ano. Então, isso quer trazer para a gente a ideia de que o vago, não que ele esteja morando em lugares diferentes a cada momento que se passa, não, mas que ele está amplamente distribuído, difusamente, surgindo em várias terminações nervosas de vários órgãos como pulmão, coração, estômago, esôfago, laringe, traqueia, várias regiões corpóreas têm inervação do nervo vago. E aí, quando a gente observa anatomicamente, a gente percebe que o vago ele tem proximidade anatômica com outro nervo muito importante, que é o glossofaríngeo. E você vê lá, conforme a bolinha verde e roxa que eu mostrei, que eles saem dos locais do tronco cefálico, especificamente do bulbo, muito próximos um ao outro. Gente, não só isso. Eles são muito parecidos em vários outros aspectos. São tão parecidos, mas tão parecidos, que às vezes parecem um só. Por que eu estou falando isso? Porque tudo bem, porque Golden é muito fofo. Eu tive que botar esse GIF, mas não só por isso. Porque esses 2 nervos, pessoal, eles não só compartilham posições anatômicas próximas do tronco cefálico, como trajetos semelhantes em determinadas alturas do percurso, funções muito parecidas, inerva núcleos iguais e são acometidos pelos mesmos tipos de patologia. Inclusive, é muito, mas muito difícil você encontrar lesões em determinada localização que são exclusivamente do glossofaríngeo, que são exclusivamente do nervo vago. Tanto é, pessoal, que a divisão dessa aula foi, primeiro eu falei de glossofaríngeo, depois eu falei de vago, e depois a gente vai discutir o exame físico junto. Porque, não tem como examinar glossofaríngeo sem examinar vago. Uma ou outra manobra são específicas para esse nervo, mas na prática a gente contempla os 2 de uma vez só. Outra coisa que é importante aqui, que Galeno, lá antigamente, quando ele foi descrever a neuroanatomia, ele colocou o glossofaríngeo, o vago e o ramo craniano do acessório como um nervo só. Então, para ele, era um nervo único, de tão semelhante que são as suas funções. Lembrando que o acessório ele também tem uma outra vertente, que aí sim inerva aqueles músculos como o econ, como o trapézio, tem aquela função motora que vocês conhecem, que não tem nada a ver aqui com o glossofaríngeo vago. Mas antigamente, como eles têm funções parecidas e trajetos semelhantes, se colocou então como um nervo único. Então, partindo aqui agora profundamente para os conceitos anatômicos, a primeira ideia que eu queria te trazer, pessoal, é que o nervo vago ele é muito, muito importante para a gente. Ele é, inclusive, um nervo vital. Se você lesa o vago de um lado, o cara dá complicação pra caramba. Se você lesa dos 2, já era. É incompatível com a vida. Então, o primeiro dado que eu queria te passar é que, além de ser um nervo muito importante, ele, é grande pra caramba. Ele é o maior nervo que a gente tem. Ele é um nervo craniano extremamente extenso. Não só porque ele é um pouco calibroso, mas porque ele percorre trajetos longos por vários órgãos, como eu te comentei. Então, quando a gente olha aqui, a gente já mostrou essa foto, mas agora uma versão anatômica mais detalhada, a gente percebe aqui a emergência do nervo vago. Ali no tronco encefálico, na região do bulbo, logo inferiormente à emergência do glossofaríngeo. E aí ele segue um trajeto que é igual ao glossofaríngeo, passando por um buraquinho no crânio, que vocês conhecem como forame jugular, que está aqui em vermelho. E esse forame jugular, quando a gente tem uma visão mais lateralizada dele, a gente consegue perceber que, está aqui, em verde, e ele estreita esses nervos, os nervos passam estreitinhos por dentro dele, assim como o vago e o glossofaríngeo. Então todo mundo passa ali junto. Por isso, pessoal, que é muito difícil ter uma lesão caprichosa de um nervo sem que acometa absolutamente nada do outro. Então, para vocês entenderem qual é a função do vago, tudo bem que muita coisa aqui eu vou deixar de falar, porque a gente já viu no glossofaríngeo, eu lembro para vocês que é muito parecido, mas o que você tem que saber do nervo vago são essas 4 vertentes aqui. Então, ele consegue ter uma inervação que é parasimpática, motora, sensorial geral e visceral geral.
Então, parasimpática, motora, sensorial, visceral. Então eu vou alterar essas cores aqui, não vai ficar tão agradável esteticamente, mas vai te ajudar na didática. Então, começando pelo vermelho aqui, que é o primeiro tópico deles, a inervação simpática, parasimpática. Então, quando a gente coloca aquela imagem, a gente percebe em verde a trajetória aqui do nervo vago. Vocês percebem que tem vários ramos para várias estruturas diferentes. E ó, lembrando aqui que está em amarelo lá em cima, porque a gente está se tratando da inervação parasimpática dele. Então, ele inerva vários órgãos: faringe, laringe, coração, pulmão, estômago, intestino, ou seja, faringe, laringe, vísceras, tóraco, abdominais. Faringe, laringe, vísceras, tóraco, abdominais. Então, esse é o grosso da inervação parasimpática. Então, gente, uma alteração aqui, uma estimulação, ele pode gerar várias coisas, como bradicardia, hipotensão, aumento da secreção brônquica, aumento do peristaltismo, aumento da secreção gástrica, várias alterações fisiológicas que acontecem no ser humano. Então, partindo aqui agora para o segundo tópico, a inervação motora, a gente consegue perceber aqui ó, em vermelho, que a gente vai falar da motricidade agora, é bem simples, não tem tantas estruturas como tem no anterior. A inervação motora, eu lembro vocês que está representada aqui em azul, ela inerva principalmente a faringe e a laringe. E é isso. Mas olha só, isso aqui não é exclusividade desse nervo. Ele compartilha muita função, obviamente, com 9, que é o glossofaríngeo, e ó, tá lá, o 11, que é o acessório, conforme eu te comentei. Então, o próximo tópico, que é o terceiro, é a inervação sensorial geral. Então, gente, ele inerva estruturas trazendo a aferência de sensações táteis, de temperatura, de várias condições que são importantes, por exemplo, na faringe. É legal a gente saber como é que está ali a temperatura do alimento, a gente tem a noção de que o alimento está passando por ali, aquele tato, aquela pressão, tudo isso tem que vir ser interpretado pelo nosso cérebro. Isso ajuda no processo de deglutição, de fonação, inclusive de proteção de via aérea. Isso se tratando, obviamente, da faringe e da laringe em principal, que são os dois órgãos que são muito acometidos quando você tem uma lesão ou do nervo 9 ou do nervo 10. Então o paciente tem muita disfonia, muita disfagia e pode ter inclusive dificuldade para respirar. Então tá lá, em se tratando da inervação sensitiva, sensorial geral, você vê que tem inervação da meninge, isso é exclusividade do nervo vago, não é glossofaríngeo, não é acessório, isso é só o vago que faz. Orelha, isso aqui já é um pouco compartilhado pelo nervo facial, por exemplo. Então, a inervação ali, ó, sensitiva do conduto auditivo externo, o facial também contribui. Faringe, laringe, epiglote. Gente, por que eu botei aqui um asterisco? Só para lembrar, então, ó, nervo 7, que é o facial, ajuda a inervação do meato acústico externo, e o 9, como sempre, compartilhando de várias funções. Mas, ó, meninge não. Meninge é só o vago. Então, por que eu coloquei ali um asterisco na epiglote? Porque aqui não é inervação sensitiva geral, é inervação sensitiva especial, porque a gustação da epiglote é responsabilidade do vago. Lucas, gustação? Pois é, a gente tem células ali que interpretam o paladar. Qual a utilidade disso? Também não sei, não precisava, né? Basta na língua, na mucosa oral, já estava mais que suficiente, mas a gente consegue também ter uma noção de gosto lá mais embaixo. Então, o próximo tópico é a visceral geral, e aí sim, pessoal, inerva órgão pra caramba. É parecido ali um pouco com a parte parasimpática. Então, ó, laringe, faringe, coração, pulmão, estômago, intestinos, aorta. Então, ó, faringe, laringe, como sempre, órgãos tóraco-abdominais. E agora entra também a aorta. Eu lembro a vocês que tem toda aquela parte dos baroreceptores, toda aquela inervação do seio carotídeo, isso também o vago contribui. Então vamos resumir aqui, para ficar um pouco mais fácil de lembrar. Então, ó, o vago serve para fazer a inervação parasimpática, sensorial, motora e visceral. Então, em relação à sensorial, faz da faringe, laringe, orelha, meninge. Em relação à visceral geral, faz dos receptores da aorta. Só isso? Não. Também da faringe, laringe, vísceras, tóraco, abdominais. E a parte parasimpática é a mesma coisa. Faringe, laringe, vísceras, tóraco, abdominais. A diferença é que a parte parasimpática não está lá muito pesada na aorta. Isso é a parte mais visceral geral. E motricidade da faringe e da laringe.
Então, uma coisa que é importante aqui, gente, é porque quando vocês forem estudar os transtornos, que é o próximo tópico, você tem que entender o porquê da importância dessa inervação motora. Porque se você lesa um nervo que faz a motricidade da prega vocal, opa, peraí, se eu lesei de um lado eu fico rouco, se eu leso dos dois, eu não respiro mais. Então é importante vocês saberem isso. Então, falando aqui dos transtornos, só para ter aquela visão geral que a gente já comentou no glossofaríngeo, mas ó, quais são as causas, quais são as etiologias? Então tá lá. Você tem um padrão de lesão que pode ser um acometimento do núcleo, em cima do núcleo, embaixo do núcleo. Então, dependendo da topografia, você vai ter uma sintomatologia diferente. Como o glossofaríngeo, por exemplo, você lembra que a inervação que vem do córtex até o núcleo, ela é bilateral. Então, se você lesa de um lado, provavelmente as fibras do outro, elas acabam conseguindo contemplar esse déficit. Agora, se a lesão for infranuclear, aí já era. Não tem como aquele córtex emitir fibras que vão até o órgão direto. Não tem como. Então, a inervação bilateral, ela ajuda muita gente em lesões supranucleares, mas abaixo do núcleo não tem jeito, vai dar sintomatologia. Então, a divisão é essa. É supranuclear, nuclear e infranuclear, respeitando aquele mesmo padrão etiológico que a gente comentou no glossofaríngeo. Então, AVC, tumor, desmelinização, compressão por aneurisma e por aí vai. Agora, tem duas condições que eu quero te relembrar, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos a primeira delas, que são lesões de ramos específicos do nervo vago que fazem a motricidade da faringe e da laringe. Então, ó, principalmente aqui da laringe, melhor dizendo. Então, quando a gente vê a lesão do laringeu recorrente, eu lembro a vocês que a gente tem laringeu recorrente, é claro, do lado esquerdo e do lado direito, mas é principalmente do lado esquerdo, porque isso tem uma característica anatômica desse ramo esquerdo ser mais longo. Então ele segue uma trajetória mais complexa. Então é mais provável que você lese desse lado. Mas Lucas, beleza, eu entendi. Anatomicamente esse nervo está mais suscetível à lesão, aí você pode machucar ele e dar a sintomatologia. Eu entendi também que o vago é importante, que um dos ramos dele é o laringeu recorrente, que ele inerva lá a laringe, conforme o nome diz. Mas o que ele faz especificamente? Gente, a gente tem vários músculos na laringe e na faringe. Agora, o importante aqui é você saber que o laringeu recorrente inerva todos, exceto um. E o laringeu superior inerva esse um, que é o cricotireoide. Então, esse músculo, quando lesado, ele traz uma sintomatologia específica e os outros músculos que são responsabilidade do laringeu recorrente, quando lesados, trazem uma outra sintomatologia específica. Então, ó, é mais comum à esquerda e você pode ver com várias etiologias, principalmente ó, lesão tumoral. Então pode ter tumor crescendo ali, um linfossarcoma, uma doença de Hodgkin, um tumor mesmo de tireoide, pode ser ó, um linfonodo que aumentou, então ó, o cara teve uma adenopatia, cresceu, comprimiu o laringeu recorrente. Pode ser também um aneurisma, pelo mesmo motivo, comprimiu o laringeu porque cresceu. Pode ser um problema traumático iatrogênico e o aumento de átrio esquerdo. Uma estenose mitral, por exemplo, que faz com que o átrio esquerdo não consiga jogar o sangue direito para o ventrículo esquerdo, aquele orifício fica estreitado, e aí o átrio começa a ter que se contrair de forma mais vigorosa, e ele aumenta de tamanho, ele dilata, e aí pode acabar com esse aumento comprimindo o laringeu recorrente. Então, tudo isso aqui, ela pode dar essa constelação de sintomas. O paciente vai ter dificuldade de falar, e você vai ouvir um estridor inspiratório, então ele vai ter uma respiração mais assustadora e pode, inclusive, ter morte. Por quê? Pelo aquilo que eu te falei. Se você lesa de um lado, você fica rouco. Se você lesa dos dois, a prega vocal se fecha, não passa mais ar, não tem como respirar. O paciente morre, a não ser que você faça uma traqueostomia de urgência. Para finalizar, pode ocorrer um fenômeno chamado de diplofonia, que é muito curioso, eu nunca tive a oportunidade de ouvir, mas é um paciente que quando ele vai falar com você, você ouve vozes diferentes. É um som que é emitido pela traqueia, pela laringe, ao mesmo tempo um outro som é emitido. Então é timbre diferente, tom diferente, volume diferente, parece que até duas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, a outra situação, que é a lesão do laringeu superior, é muito mais simples, pessoal. Você tem que saber o seguinte, quando esse nervo está lesado, você tem uma leve rouquidão e você perde a capacidade de aumentar o tom da voz. Então, você fica com uma voz monotônica. Com isso, a gente finaliza o que você tem que saber sobre o nervo vago e você agora está apto a entender seu exame físico, junto com o nervo glossofaríngeo. Obrigado.